Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui na companhia de todos vocês. Já estivemos aqui no SECA, em outras casas aqui no Porto, e lá do Brasil sempre nos recordamos com muito carinho das tarefas que aqui são levadas a efeito, com tanta boa vontade, com tanto idealismo. Estamos tendo a oportunidade de rever aqui muitos amigos, nosso querido Zé Maria, a família, a nossa Lígia, a doutora Lígia, e tanta gente aqui, a Eni, esposo, que já estivemos com o pessoal, tanta gente boa, não é? Que a gente sempre tem contato. E que alguns já estiveram no Brasil, já estiveram lá em visita a Chico Xavier, em Uberaba, ou conhecendo o movimento espírita brasileiro, e já estivemos juntos com muitos que aqui se encontram. Nós gostaríamos de efetuar nesta noite uma reflexão em torno de uma das parábolas de Jesus. Todas as parábolas são extraordinárias. Todas as parábolas encerram um ensinamento profundo. Todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, enfim, toda a Boa Nova. No entanto, particularmente, nos toca e nos encanta a parábola do filho pródigo, anotada por Lucas, e tão somente por Lucas. Lucas, amigo de Paulo, evangelista, não conheceu, não esteve entre os 12, não esteve com Jesus. Não obstante, Lucas foi extraordinário. O seu evangelho foi escrito ouvindo depoimentos de Maria de Nazaré, ouvindo Simão Pedro, enfim, ouvindo muitos companheiros que privaram com a abençoada presença do Divino Mestre. E a parábola do filho pródigo, para nós, encerra muitos pontos de contato com os princípios espíritas, com os princípios da doutrina codificada por Allan Kardec. Para nós, a parábola do filho pródigo é a metafísica, se assim podemos nos expressar, a metafísica da evolução. E diz respeito a cada um de nós. Cada um é um filho pródigo. Vejamos bem, Lucas começa escrevendo, falando que um pai, ele possuía 2 filhos. Um deles, o mais jovem, se aproxima dele e solicita que o pai lhe desse
a parte que lhe cabia na herança. O filho mais velho estava no campo, mas o filho mais jovem, vejamos bem, ele solicita a parte que lhe cabia. Ele pede a sua herança, porque ele desejava sair de casa. Ele desejava viver a vida, vivenciar as suas próprias experiências. E o pai, sem discutir, sem tentar demovê-lo do propósito, respeitando o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha, porque todos nós somos livres, possuímos livre-arbítrio, o pai lhe concede o que lhe cabia na herança. E ele sai de casa. E diz a parábola que ele vai para uma terra distante. Ele vai para uma terra estranha. Vejamos que, paralelamente, podemos interpretar como sendo a opção que fazemos quando, pelo livre-arbítrio, vamos viver a nossa vida à distância da autoridade do Pai, à distância da casa paterna. E a parábola diz que aquele jovem, ele começa a gastar dissolutamente, ele gasta dissolutamente o que ele recebia, o que ele recebeu, o que o pai lhe deu por herança. Ele começa a gastar tudo com os prazeres da vida, com as ilusões da existência, da experiência que ele estava vivenciando. E ele vai se afastando cada vez mais. Cada vez mais ele se distancia da casa paterna. E vai se comprometendo cada vez mais. E vai gastando tudo. Tudo o que ele havia recebido. Até que ele fica sem nada. Ele fica absolutamente sem nada e começa a passar fome. Como nós, que temos fome, fome espiritual. Ele começa a sentir fome. E ele pensa que quando ele estava na companhia do pai, na casa paterna, nada lhe faltava. E agora ele estava sendo obrigado, para não passar fome, a comer com os porcos, a disputar algumas alfarrobas com os porcos. Naquele momento, ele começa a refletir, ele começa a pensar profundamente na decisão que ele havia tomado. E diz o evangelista que então ele, caindo em si, pensa assim: eu vou voltar. É quando ele começa a fazer a viagem de volta. Eu vou voltar para a casa de meu pai, porque enquanto eu estava na companhia de meu pai, nada me faltava.
eu vou voltar. A parábola nos lembra a questão do espírito. A questão do espírito criado simples e ignorante. Todos fomos criados simples e ignorantes. Mas todos somos perfectíveis. Não somos perfeitos, mas somos dotados da possibilidade do aperfeiçoamento. E, de fato, entre aspas, conosco, como que ocorreu o que ocorreu com o filho pródigo, com aquele filho mais jovem. Nós nos distanciamos muito. Nós nos distanciamos muito da casa paterna. Nos distanciamos tanto que fomos viver no mundo primitivo, que hoje é um mundo de provas e expiações. Nos distanciamos tanto que nós estamos vivendo em um orbe extremo do sistema solar, que por sua vez é um sistema de periferia, ou considerado um sistema de periferia em nossa galáxia. Em nossa galáxia, que também é considerada uma galáxia de periferia dentro do contexto da criação. Nós nos distanciamos tanto que a nossa situação é uma situação semelhante à daquele jovem que desperdiçou tudo dissolutamente. Mas vejamos bem, agora, na atualidade, está acontecendo conosco o que aconteceu com aquele jovem. Nós estamos começando a tomar consciência de nós mesmos. E tomando consciência de nós mesmos, nós estamos tomando a decisão de voltar à casa paterna. Vejamos, inicialmente houve um processo que nós podemos considerar de involução, entre aspas, ou de, entre aspas, de queda. Aquele jovem, ele foi se distanciando cada vez mais do Criador, de Deus, das leis divinas. Foi se distanciando cada vez mais das leis divinas, até que, pelo sofrimento, quando ele começou a sentir fome, ele percebeu que ele utilizou mal a sua liberdade. Utilizou mal o seu livre-arbítrio, pelo sofrimento, pela dor. Então, ele cai em si. Quando ele cai em si, ele pensa, eu vou voltar. E ele começa a voltar. Ele começa a fazer a jornada de regresso. É o que está acontecendo conosco. Vejamos, é a reencarnação. Nós estamos reencarnando sucessivamente e, de repente, pelo sofrimento, pela prova, pela dor ou pela fome espiritual, porque nós todos estamos famintos do ponto de vista espiritual, todos nós estamos buscando algum alimento, algo que nos sustente. De repente, nós começamos a sentir fome. Isso acontecerá com a humanidade. Talvez não esteja acontecendo agora com grande parte da humanidade, mas cada qual, por sua vez, haverá de sentir fome espiritual. Passar fome, sentir falta de Deus,
sentir falta da espiritualidade, sentir falta de paz, procurar a vida espiritual. Nós todos estamos aqui como aquele filho pródigo. Depois de sentirmos fome, estamos caindo em nós mesmos. E estamos pensando, eu preciso evoluir, eu preciso trabalhar para crescer, eu preciso melhorar, eu quero voltar à casa paterna. E aquele jovem, ele começa então a fazer a viagem de volta, a percorrer aquele caminho de volta. Para nós, é a reencarnação. Nós vamos reencarnando, vamos evoluindo, vamos subindo de plano, vamos nos promovendo espiritualmente. Vamos imaginar uma escada. Inicialmente seria como se aquele jovem tivesse descido a escada. Eu quero viver a vida. Então ele desceu a escada e saiu para a rua. Ele saiu para a rua porque ele pretendia viver. De repente ele começou a sofrer. Ele começou a sofrer lá fora. Não, eu preciso voltar. Mas para voltar, ele precisa percorrer esse percurso, subir a escada, sair da rua, transpor os degraus da escada. Primeiro degrau, segundo degrau. Ele precisa de voltar. A parábola ainda nos diz, é muito interessante a parábola, ela nos diz que o pai nunca perdeu o filho de vista. Embora o filho tenha se distanciado muito, ele nunca o perdeu de vista, ele sempre o acompanhou. À distância, ele sempre teve com o filho e esperou que ele reconhecesse por ele mesmo, que ele estava errado, que ele estava equivocado. Vejamos que o pai, quando ele pede a sua herança, o pai não discute com ele. Ele foi viver a vida. O pai deixou que ele fosse vivenciar a sua própria experiência e que acordasse por ele mesmo, porque dotado de livre-arbítrio. Ele resolve efetuar a viagem, o percurso de volta. O pai o vê de longe, diz a parábola. O pai que nunca deixou de acompanhá-lo, porque Deus não nos desampara, ele está sempre nos olhando. O pai, vendo que o filho vinha ainda distante, o pai foi ao encontro dele. É interessante. O pai vai ao seu encontro e o abraça, e o beija, e o recebe de volta, e fala com os seus servos que preparassem um banquete, porque aquele seu filho estava perdido e havia sido encontrado. Aquele seu filho estava morto e agora estava sendo recuperado com vida, com saúde. Recuperado com saúde. O pai o recebe, manda que sandálias sejam colocadas em seus pés, coloca um anel em seu dedo, o veste e se alegra muito com a sua presença. Quando nós falamos que a parábola coincide com os nossos princípios, com os princípios da doutrina espírita, porque, de fato, conforme dissemos, fomos criados simples e ignorantes. A determinada altura
conquistamos o livre-arbítrio. Até certo ponto, o princípio inteligente, ele é guiado pelas leis de Deus, pelas leis naturais. Mas quando esse princípio inteligente alcança a láurea da razão, ou a possibilidade do pensamento contínuo, esse princípio inteligente, ele passa a ser inteligente. Ou seja, ele deixa de ser princípio. Ele conquista a possibilidade, a láurea da razão. Passa a ser um ser racional. Um ser racional. E com a racionalidade vem o livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher. E com essa liberdade de escolher, surge a responsabilidade. Vejamos bem, o princípio inteligente, há uma frase de Leon Denis que nós gostamos sempre de mencionar: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem. Posteriormente escreveria Emmanuel: sublima-se no anjo. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal. Até essa animalidade nós vivemos pela ação das leis. São as leis divinas que nos guiam. Não temos responsabilidade. Certa vez foi perguntado ao espírito de Emmanuel: por que os animais sofrem se os animais não têm karma? Por que eles sofrem se os animais são seres irracionais e, portanto, não podem ter responsabilidade? Emmanuel respondeu que nós sofremos não apenas para resgatar, nós sofremos também para conquistar. Nós sofremos não apenas para dar uma resposta ou sofremos as consequências de nossas ações. O espírito, ele também luta, vamos empregar tal palavra, ele também luta para conquistar. Então, os seres considerados menores da criação, eles estariam lutando para alcançar a racionalidade. Como escreveu Kardec, tudo se encadeia na criação divina, do átomo ao arcanjo, que por sua vez também começou por ser átomo. Quando nós alcançamos a racionalidade, com a racionalidade vem a responsabilidade. É o livre-arbítrio. Nós começamos a agir por nós mesmos e Deus permite. Vejamos, aquele jovem, enquanto ele estava na casa do pai, ele estava ali sob a tutela do pai, sob a tutela direta do pai. Quando ele resolve sair, é como se ele alcançasse a racionalidade, é como se ele desejasse viver por ele mesmo as suas próprias experiências, fazer uso de seu livre-arbítrio, porque Deus não nos criou escravos. Ele sai da casa paterna, ele começa a sofrer as consequências. O pai permite. O pai não poderia proibir, como Deus não nos proíbe. Nós somos livres. Todos nós somos livres para escolher os nossos caminhos, para escolher entre o bem e o mal,
embora nós saibamos que o mal é a ignorância, o mal é a ausência do bem, o mal é a nossa ignorância, porque o mal não tem substância, não é uma criação divina. O mal surge do homem e não de Deus, e é transitório, é passageiro. Como ensinou Jesus, o escândalo é necessário. Talvez o mal seja necessário. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo venha. O mal, ele é necessário. É por isso que nós observamos aqui neste mundo que vivemos tantas manifestações negativas, como a questão da guerra, a questão da fome, da injustiça social, a questão da violência, o problema da corrupção. São escândalos. São escândalos necessários, não deveriam existir. Mas eles existem para nos esclarecer e para criar em nós anticorpos espirituais. Criar em nós, de desenvolver em nós anticorpos espirituais que nos levem a não querer o mal. Porque sempre que nós nos indignamos com o mal, com um acontecimento infeliz, um acontecimento negativo, nós nos fortalecemos interiormente para não fazer a mesma coisa. Nós estamos sendo vacinados contra aquilo. E todas as vezes que nós reagimos ao mal, nós estamos nos fortalecendo no bem, porque ainda somos frágeis. Ainda somos espíritos frágeis. Ainda somos passíveis de errar. Todos podemos errar, todos podemos cair, todos podemos nos comprometer. Mas quando nós vemos o mal e comentamos uns com os outros, aquilo nos causa indignação, nós começamos a desenvolver anticorpos espirituais, defesas contra o mal. Isso não está certo, isso está errado, não está certo, e nós fazemos um propósito de não agir da mesma forma, de não agir da mesma maneira. Mas é justamente por isso que a lição precisa ser repetida. Vejamos, a vacina você toma às vezes a primeira dose, depois você toma uma dose de reforço, etc, etc, etc. Nós, quando observamos o mal à nossa volta, ou sendo divulgado pela mídia, sendo divulgado pela imprensa, na televisão, ou nos jornais, ou através da internet, isso está errado, isso não está correto. Nós precisamos fazer o bem, nós precisamos ser bons. Desenvolvemos. Vamos criando anticorpos espirituais e vamos nos vacinando contra o mal e vamos nos fortalecendo em nosso propósito de sermos melhores, não de sermos bons, porque nem Jesus Cristo aceitou ser chamado de bom. Ele aceitou ser chamado de mestre, mas ele disse que bom só era Deus. Mas nós vamos nos fortalecendo no propósito de sermos melhores nesta existência e nas existências futuras. Como também no plano espiritual, no nosso futuro, nas dimensões espirituais, vamos nos fortalecendo. Porque talvez ainda nós não façamos o mal por falta de oportunidade. Porque somos frágeis. Talvez ainda não façamos o mal
porque nós tememos alguma retaliação, nós tememos alguma reação qualquer. Mas é provável que se nós tivéssemos oportunidade de ocupar o poder, talvez viéssemos a fazer pior do que estão fazendo aqueles que, na atualidade, estão ocupando o poder. Quem sabe? Será que já nos consideramos fortes o suficientes para resistir a qualquer tentação? A tentação do poder? A tentação do dinheiro fácil? A tentação do prazer desmedido? Será que nós já nos sentimos fortes o suficiente? Ou nós precisamos ainda nos fortalecer? Eu me recordo, em um dos livros do Dr. Inácio Ferreira, por nosso intermédio, ele estava dialogando com Maria Modesto Cravo. Maria Modesto Cravo foi uma médium muito conhecida no estado de Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro. Ela foi uma médium que trabalhou muito. Através dela é que o Sanatório Espírita de Uberaba foi fundado. E o Sanatório Espírita de Uberaba foi um dos primeiros hospitais psiquiátricos do Brasil, com terapêutica espírita cristã. Maria Modesto Cravo, portanto, ela trabalhou muito quando encarnada. Mas ela, em diálogo com o Dr. Inácio Ferreira, ela disse a determinada altura que ela tinha medo de reencarnar, receio de reencarnar e se esquecer de Jesus Cristo. Se esquecer de Jesus Cristo aqui na Terra. E quando nós esquecemos do Cristo aqui na Terra, quando nós olvidamos os nossos compromissos espirituais, o desastre espiritual é iminente, está próximo. Esse desastre espiritual pode ocorrer. Nós podemos nos comprometer seriamente, do ponto de vista kármico. Nós podemos adquirir um compromisso kármico pesado, como Chico nos dizia. Existem espíritos que, às vezes, adquirem determinados compromissos kármicos e depois eles demoram algum tempo, alguns séculos, para se recuperarem daquela situação. Então, Maria Modesto Cravo estava dizendo, conversando com o Dr. Inácio e outros companheiros, Dr. Odilon Fernandes, ela estava dizendo, o que eu temo na reencarnação é perder esse contrato com Cristo por conta do esquecimento do passado e por conta da influência do meio. Esse é que é o problema. Vejamos, foi o que aconteceu com aquele jovem, com o considerado filho pródigo. Ele foi se distanciando. Somente quando ele caiu, ele começou a passar fome, quando ele experimentou carência de toda sorte, ele se convenceu. Não, eu preciso voltar para a casa de meu pai, porque lá eu não passava fome. Lá eu tinha tudo. Mas empreender essa viagem de volta é o que nós estamos fazendo agora. É o que nós estamos tentando fazer agora, com o auxílio do Espiritismo. Porque com o auxílio da mensagem espírita, nós estamos caindo em nós mesmos. Nós estamos entendendo que precisamos mudar de vida, que precisamos nos renovar, que precisamos crescer, que precisamos ser melhores, que precisamos trabalhar para que as nossas existências futuras sejam menos complexas, menos difíceis,
menos complexas e menos difíceis. Quantos descaminhos, por certo, tivemos nesta existência até chegarmos aqui nesta casa, por exemplo. Até que pudéssemos ter acesso a um livro espírita. Até que pudéssemos ter acesso a ideias diferentes, a ideias mais transcendentes a respeito de nossa presença na Terra. Ter acesso a um livro, ouvir alguém falar alguma coisa, despertar para que nós passássemos a utilizar melhor a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Utilizar o nosso livre-arbítrio de uma maneira em que nós deixássemos de nos comprometer tanto perante a lei. Perante a lei divina. Ora, vejamos bem, nós sabemos que num determinado tempo, vários espíritos, centenas, milhares de espíritos foram exilados de Capela, vieram para a Terra. Olha, entre aspas, a queda. Como nós vivemos falando agora, que quando a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações, haverá um exílio, haverá um êxodo. Os espíritos é que nos dizem. São os espíritos que nos falam a respeito em todos os tempos. Para aqueles espíritos que foram exilados de Capela, um dos sóis da constelação de Cocheiro, para aqueles espíritos que vieram para a Terra, foi como se eles tivessem saído da casa paterna e se distanciassem no espaço e no tempo e caíram aqui. O caso é tão complexo, vejamos bem. Interessante, certa vez Chico conversando conosco, ele disse assim: todos aqueles que aceitam a reencarnação e admitem a reencarnação são extraterrestres. Aí alguém perguntou: Chico, como? Extraterrestre. Chico disse assim: é porque o choque da reencarnação é muito grande. Para aqueles espíritos que estão na Terra e reencarnam na Terra, não vieram de outros mundos, de outras esferas, eles não têm muito a lembrança da reencarnação, a intuição da reencarnação, porque é como se eles nunca tivessem saído da Terra. Mas a reencarnação que chegou à Terra com os exilados de Capela é porque com aqueles espíritos houve um choque biológico muito grande. Um choque espiritual, um choque psíquico, um choque biológico. Nós citamos aqui o exemplo de Pitágoras. Pitágoras de Samos, um grande matemático. Todos nós que estudamos já ouvimos falar de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, etc. Pitágoras é considerado um dos filósofos pré-socráticos. Pitágoras, ele acreditava na reencarnação, mas ele acreditava na reencarnação com o nome de metempsicose. O que significa a palavra, a reencarnação, metempsicose? São aqueles que acreditam que o espírito ele possa reencarnar em corpo de animal. Por que Pitágoras, um espírito tão lúcido, tão inteligente, ele tinha essa concepção? Ele tinha essa concepção a um ponto que Emmanuel até fala a respeito no livro A Caminho da Luz. Ele tinha essa concepção porque um dia, caminhando pelas ruas de sua cidade,
ele viu que um homem estava batendo num cão e que aquele cão gania bastante, estava apanhando. Pitágoras intervém, vejamos, e diz assim àquele homem que estava espancando o cão: para de bater, porque reconheci nele um amigo meu reencarnado. Reconheci nele um amigo meu. Por quê? Porque os habitantes de Capela, eles tinham um corpo físico, um envoltório físico avançado, aperfeiçoado. E quando eles vieram para a Terra, eles vieram habitar um corpo primitivo, que para eles é como se fosse um corpo de animal. Que para eles é como se o corpo, em comparação ao seu envoltório, lá em Capela, era como se fosse um corpo de animal. Daí nasceu a teoria da queda do anjo, e nasceu a teoria da raça adâmica, que Allan Kardec estuda de maneira extraordinária no livro A Gênese, e também assunto ao qual se refere Emmanuel em seus livros, no livro A Caminho da Luz, no livro O Consolador, e tantos livros que nós temos aí em nossa rica bibliografia. Em nossa rica bibliografia. Então vejamos, nós agora que estamos no Espiritismo, e como fala Emmanuel, o Espiritismo é um processo libertador de consciências, nós estamos acordando. É como aquele filho pródigo, estamos acordando. Estamos atentando para a nossa fome espiritual, a nossa sede espiritual. Temos fome, sede espiritual. Eu me recordo que, há algum tempo atrás, nós estávamos lá no Grupo Espírita da Prece, mas um de nossos irmãos, um de nossos confrades, Adelinda Silveira, que muitos conhecem, já ouviram falar a respeito de Adelino. Adelino escreveu alguns livros sobre Chico Xavier. Ele reside na cidade de Mirassol, estado de São Paulo. Adelino estava lá, era muito amigo de Chico. Ele estava sempre com Chico em Uberaba. Adelino estava com Chico no Grupo Espírita da Prece, e o Grupo Espírita da Prece estava recebendo uma verdadeira multidão naquele dia. Era uma verdadeira multidão. E as dimensões físicas do Grupo Espírita da Prece não eram muito maiores aqui que as dimensões físicas do SECA, não. Talvez o Grupo Espírita da Prece tivesse o dobro do nosso espaço, do espaço que temos aqui no SECA. Aí Chico, assustado com aquela multidão, muita gente ali, todos querendo falar com ele, queriam abraçá-lo, queriam tocá-lo, queriam, se possível, tocá-lo, estar com ele, abraçá-lo, falar de seus problemas, problemas de saúde, problemas com familiares. Aí Chico ficou assim e comentou com Adelino. Ele disse assim: tanta gente, eu não chamei ninguém. De onde esse pessoal veio, apareceu? Eu não chamei ninguém. O que será isto? Aí o Adelino teve uma resposta extraordinária, certamente inspirada. Ele disse assim: ah, Chico, saudades de Jesus. Nós estamos com saudades de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Foi como se Adelino falasse com ele. Na sua presença, nós amenizamos um pouco essa saudade que sentimos de Jesus Cristo. E de fato, porque ali, na presença de Chico Xavier,
nós nos sentíamos na presença de algo que transcendia. Nós nos sentíamos na presença de um agente encarnado do mundo espiritual, de alguém que estava ali e nos fazendo recordar a própria presença do Cristo, embora, evidentemente, em ponto muito menor. Mas Chico nos fazia lembrar a presença de Jesus com aquela sua bondade, com aquela sua fé, com aquela sua sabedoria, com aquele seu amor pelas pessoas. Nós nos sentíamos muito bem na presença dele e, às vezes, não precisávamos falar nada. E ele também nem sempre precisava falar, porque só a presença dele nos fazia sentir bem e ter um desejo de ser melhores. Na presença de Chico, a gente tinha vontade de melhorar, de ser melhor. A gente tinha a vontade de crescer. Claro que quando nós saíamos ali da presença dele, quase sempre voltávamos a ser o que éramos. E aquilo nos entristecia muito. Porque na presença dele a gente tinha vontade de ser melhor. E quando a gente saía de perto dele, o homem velho voltava a falar mais alto. E sempre colocando de lado o homem novo, não é? Mas a parábola do filho pródigo é a nossa história. Na parábola do filho pródigo, Jesus sintetiza a nossa história. Porque nós, agora, estamos caindo em nós. Nós estamos aqui com esse propósito. O Espiritismo nos auxilia e muito nesse sentido do nosso despertar espiritual. Porque nós saímos daqui, ou estamos aqui, com a vontade de ser melhores. E às vezes saímos daqui renovados. Saímos daqui com aquela intenção, com aquele pensamento, cultivando ideias que nós nunca cultivamos. Como está escrito lá no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E eu, o jardineiro divino, os cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Ali o Espírito da Verdade, ele falando como Jesus, ele diz, e eu, o divino cultivador, o jardineiro divino, está nos cultivando no silêncio dos nossos pensamentos. Somos sementes que vamos florescer, vamos germinar, vamos crescer, vamos frutecer. Interessante essa questão do nosso livre-arbítrio. Nós agora estamos atentando mais para utilizarmos o nosso livre-arbítrio com responsabilidade, porque conhecemos a lei de causa e efeito. Antes nós não conhecíamos essa lei de causa e efeito. Não sabíamos da existência dessa lei. Ignorávamos a reencarnação. Eu posso voltar à Terra numa situação mais difícil, mais complicada. E é por isto que nós precisamos agora nos fortalecer tanto quanto possível, trabalhar tanto quanto possível para criarmos novos hábitos. Num excelente livro, Emmanuel, livro intitulado Pensamento e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira, Emmanuel nos fala que Jesus, para nós, é como se fosse um figurino moral. É o nosso modelo. O Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo máximo. E é por isso que nós sempre falamos,
quando temos oportunidade, que o Espiritismo é uma doutrina cristã. O Espiritismo é a revivescência do cristianismo. O Espiritismo é ciência, é filosofia e também é religião, no sentido mais transcendente do termo. Não é uma religião formalizada, não é uma religião das criaturas encarnadas, dos homens. É aquela religião que Jesus anunciou à mulher samaritana no poço de Jacó. Virá o tempo em que Deus será adorado, não nos templos e não nos montes, mas em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Nós agora estamos tomando a decisão, tomamos a decisão, mas precisamos nos fortalecer nessa decisão de fazer o caminho de volta. O Pai não nos perde de vista, mas nós temos uma jornada a percorrer. Voltando a repetir, a involução, a história da involução, agora da evolução. Subir a escada. Subir a escada. E nós precisamos ter muito cuidado, muita vigilância para não cairmos. Muita vigilância para não cairmos, porque os próprios espíritos nos dizem, não é? Que precisamos estar sempre vigilantes, porque podemos tropeçar. Podemos cair, podemos tropeçar, às vezes de uma grande altura. Podemos cair, podemos tropeçar. Vejamos o exemplo. Citando um exemplo extraordinário para nós, de Paulo de Tarso, cuja vida está magistralmente acompanhada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Paulo de Tarso. Ali na estrada de Damasco, Paulo caiu em si e ele começou a fazer o caminho de volta. Mas como ele lutou para fazer esse caminho de volta? Como ele sofreu? Como ele dizia, ai de mim se não pregar o Evangelho. E ele carregou pelo resto de sua existência, como Paulo, aquele remorso de ter desencadeado a perseguição contra os cristãos. Mas ele não se rendeu, ele não se deteve, e como filho pródigo, ele empreendeu a viagem de volta. É esta viagem de volta, prezados irmãos, que nós precisamos fazer. Desde agora que estamos caindo em nós mesmos, tomando consciência, eu sou essência, eu não sou corpo, eu sou espírito, eu não sou um corpo que contém um espírito, mas um espírito que contém um corpo. Eu sou eu. Eu sou eu. Estou aqui na Terra e na atual existência eu tenho uma personalidade, recebi um nome, recebi documentos, mas esta é mais uma experiência somente. Dr. Inácio Ferreira diz assim, meu filho, nós somos espíritos ainda que não temos grande consciência de nós mesmos. Por isso que nós precisamos de um nome. Precisamos de um nome, precisamos de um endereço. Quando alguém nos pergunta, a gente fala, não é? Meu nome é fulano de tal, e às vezes precisamos de um sobrenome muito longo,
para nos situarmos, moro na rua tal, número tal, na cidade tal, no país tal. Ou seja, nós estamos todos tabuletados, não é? Todos marcados, para que nós não nos percamos de nós mesmos. Mas os espíritos superiores não necessitam disto, porque eles têm consciência de si mesmos, sem rótulo nenhum, sem qualquer rótulo. Porque, como fala irmão José, o espírito puro é o puro espírito. Espírito puro é o puro espírito. Ele não necessita de nenhum rótulo. Mas, por enquanto, a gente precisa de muitos rótulos, não é? É o nome, é onde mora, é o documento, é a carteira de identidade, etc, 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 etc. Porque senão nós nos perdemos até de nós mesmos. Porque nós ainda nos falta a capacidade de existir por nós mesmos sem que tenhamos esses rótulos todos. Mas há de chegar um dia, não é? Há de chegar um dia que nós não vamos precisar mais de rótulos. Como Jesus disse, não é? Eu sou. E é isto, prezados irmãos. Tomemos consciência de nós mesmos. Somos o filho pródigo da parábola. Estamos voltando, mas o caminho a ser percorrido ainda é longo. Estamos nos primeiros passos, mas com o auxílio dos benfeitores espirituais, com a nossa fé, com a nossa dedicação e com o nosso interesse, nós vamos voltar à casa paterna. Voltaremos à casa paterna. Um dia. E não necessitaremos mais de estar excursionando por esses mundos inferiores, onde às vezes passamos uma grande fome. Temos sede, temos fome, temos tudo. Fome espiritual. Nós estamos nos referindo à fome e à sede espirituais. Muita paz, que Jesus nos fortaleça e nos abençoe hoje e sempre.